Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar em Tua Santa Palavra. Te agradecemos pela alegria que o Senhor já nos deu de podermos Te louvar. E assim, ó Pai, acalmando o nosso espírito e preparando-o para receber uma porção da Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, que a mensagem dessa noite possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais. Possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possamos obedecer à Tua Palavra para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar em um tema que é de suma importância para as nossas vidas. Eu esqueci de apresentar a moça, primeira vez, está vindo aqui? Ah, já a terceira, né? Desculpa aí, é porque são, né, que lá aparece um, Yasmin. Seja bem-vindo, Yasmin, Deus abençoe, viu? Então, irmãos, vamos tratar de um assunto, como todos os da Bíblia, são muito importantes, e esse podemos até dizer que é o mais importante das Escrituras, porque fala da nossa salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, o nosso versículo base, hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Muito importante tratarmos desse assunto, porque ao observarmos esse versículo, Romanos 10 e 9, nós vemos que é a base para a nossa salvação. Porque a Bíblia diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você observa nesse versículo que Deus não diz que você necessariamente precisa crer na morte de Cristo. Você precisa crer na ressurreição de Cristo. Porque se você crê na ressurreição, automaticamente você está crendo na morte. Alguém só ressuscita se tiver morrido, não é não? E ressuscita se não tiver passado pela morte. Então, o grande segredo não é crer simplesmente na morte de Cristo. É crer na ressurreição dele. Porque aí nós cremos em um Deus vivo. Um Deus que está à direita da majestade nas alturas, né? Um Jesus glorificado. Nós cremos nesse Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos, para assim provar o poder que ele tem sobre a morte e que também nos ressuscitará um dia. Então, ao crermos na ressurreição, nós estamos crendo no poder de Jesus de nos salvar, ou seja, de também nos ressuscitar um dia. E observe que ele dá um conjunto, né, de dois detalhes para a nossa salvação. Você tem que crer nele como Senhor e tem que crer na ressurreição. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, com esse conjunto, confessar Jesus como Senhor, não simplesmente como Salvador, mas sim como Senhor da sua vida. E crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você recebe a salvação da sua alma. Precisa desses dois pontos, Senhor e ressurreição. E hoje nós vamos nos deter um pouco sobre a ressurreição. A ressurreição é um fato, né, está registrado na história. Quando nós vamos ler a história bíblica, nós vemos a história da ressurreição de Jesus Cristo. Nós observamos na história que os religiosos daquela época, que eram contra o Senhor Jesus Cristo, eles tentaram desfazer da ressurreição, eles tentaram omitir essa verdade, né, até subornaram os guardas que estavam lá no templo para mentirem, dizendo que, na verdade, Jesus não ressuscitou dos mortos, mas sim que os discípulos dele o haviam roubado, né? Tinham roubado o corpo de Jesus, tirado lá do túmulo, e tinham levado o corpo de Jesus, que na verdade Jesus não tinha ressuscitado, mas o corpo dele foi levado pelos seus discípulos. Houve essa invenção naquela época, né? Os guardas foram subornados para isso. Mas observe que essa mentira traz vários problemas. Porque aqueles guardas, eles deveriam ser mortos.
se é que era verdade que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Por quê? Eles estavam lá de guarda. Eles não podiam dormir em serviço. E a história não conta que eles foram mortos. Então, se eles não foram mortos, já fica aí uma dúvida no que eles estavam dizendo. A sentença deles era a morte. E não foram. Por aí já começa a mentira a cair por terra, né? Então, como é que esses homens estavam dormindo e não viram quando os discípulos foram remover a pedra? Era uma pedra grande, muito pesada. Não dava para remover sem fazer barulho. Alguns estudiosos até dizem que tinha como se fosse uma depressão na frente, tem a porta do túmulo, aí você tinha que rolar a pedra, e no local onde a pedra ia ficar parada, em frente à porta, tinha como se fosse uma depressão, um buraco, para que a pedra encaixasse lá e ficasse lá, difícil de ser retirada. Alguns estudiosos defendem essa ideia, né? Só detalhes, para que a gente possa saber que não era tão fácil retirar aquela pedra. Precisava de várias pessoas, não era uma só, e era muito difícil tirar sem fazer barulho. E aí como é que esses guardas estavam com sono tão profundo que não ouviram esse rebuliço todinho, né? De tirar essa pedra, tirar o corpo de Jesus. Os discípulos tiveram todo o tempo, né, de tirar os lençóis, colocar o lenço à parte no local. Se era um roubo, tinha que ser algo muito rápido. E aí eles tiveram toda aquela paciência de entrar no túmulo, tirar as faixas, botar o lenço em outro lugar. Então é uma história um pouco assim, sem pé e sem cabeça. Era uma mentira que só acreditava quem realmente quisesse acreditar naquela mentira. Mas se você fosse observar todo o cenário, não dava para acreditar nisso, certo? E a Bíblia aqui nos mostra algumas profecias, né, que falam sobre a ressurreição de Cristo, que é muito importante nós observarmos o que a Bíblia falava sobre a ressurreição de Jesus. Deus já sabia que isso ia acontecer e predisse na sua palavra. Vamos para Salmo 16 e 10. Salmo 16 e 10. O salmista aqui estava profetizando, inspirado pelo Espírito Santo: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A corrupção da morte, né? O corpo de Jesus não ia ser decomposto lá na sepultura. Então, o santo com inicial maiúscula, que é uma referência ao santo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Foi profetizado que Jesus não ficaria na morte. A alma dele não ficaria na sepultura. Também em Isaías 26 e 19, diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então um dia os mortos irão ressuscitar. Quem foi as primícias dos que dormem? Cristo, né? A primícia dos que dormem. Ele ressuscitou dos mortos para não morrer mais. Certo? Outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, sim ou não? Sim. Mas por que Jesus é chamado de a primícia, né? As primícias dos que dormem? Porque os outros ressuscitaram, mas morreram novamente. Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ele foi o primeiro que voltou dos mortos e não morreu mais. Então ele era as primícias dos que dormem, dos mortos. Então os vossos mortos e também o meu cadáver, né? Uma profecia aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. O cadáver dele viverá e ressuscitará. E também os seres humanos vão ressuscitar um dia. Vou fazer uma pergunta, acredito que a maioria deve saber a resposta. Quem vai ressuscitar dos mortos?
os salvos e os perdidos, ou só os salvos? Ou só os perdidos? Os salvos e os perdidos. Todos vão ressuscitar, certo? Só que uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então todos os mortos vão ressuscitar, né? Vão prestar conta com Deus. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo irão para a eternidade com Deus. Os que não creram no Senhor Jesus Cristo irão para uma eternidade sem Deus. Essa é a diferença. Mas todos irão ressuscitar um dia. É tanto que ele diz, os vossos mortos viverão e ressuscitarão, né? E ele diz, e também o meu cadáver, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo ia ressuscitar um dia. Assim como ele ressuscitou. Então estava profetizado e assim aconteceu, né? Isaías, em torno de 700 a 800 anos antes de Cristo, foi escrito e aconteceu exatamente como estava escrito. Nós até comentamos um pouco ontem, né, no culto de oração, sobre essa questão, né? As profecias provam a veracidade das Escrituras, provam a veracidade do Deus em quem nós cremos. São as profecias. Porque quem é o outro ser que fala algo que vai acontecer no futuro e isso acontece exatamente como ele falou? Não tem. É só o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele fala e assim como ele falou, realmente acontece. E eu já falei um pouco para os irmãos sobre essa questão da profecia. Não necessariamente que Deus queria que acontecesse daquela forma, mas ele sabia que ia acontecer assim e ele disse, ó, vai acontecer assim, assim, assim. Porque eu sei que vai acontecer assim. E ele deixa registrado para que quando aconteça as pessoas reconheçam que a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque ele sabe tudo. Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Esse é o Deus Todo-Poderoso em que nós cremos. Por isso que nós cremos que ele é um Deus verdadeiro. E não há outro Deus além do nosso Deus. A ressurreição de Jesus também foi predita por ele mesmo. Quando ele esteve nessa terra, ele falou da sua própria ressurreição. Mateus 20, 17 até o 19 diz o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Mas não para por aí, né? E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Não para por aí, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele ressuscitou dos mortos. Ele mesmo disse, olha, vão me matar, mas eu vou ressurgir dos mortos. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Marcos capítulo 9. Marcos 9 e verso 9. Diz o seguinte: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então ele falou para os discípulos, olha, eu vou ressuscitar, então o que vocês viram aqui não diga a ninguém, até que eu ressuscite. Algumas coisas tinham que ser guardadas em segredo. Jesus falou da sua própria ressurreição. Marcos, capítulo 14, verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. O pastor seria ferido, ou seja, Cristo morreria, assim como ele morreu, e as ovelhas ficariam dispersas. Os seus discípulos se dispersaram, ficaram com medo, escondidos, mas ele ia ressuscitar e ia adiante deles, ia aparecer a eles também. Então Jesus mostrando aqui um conforto, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou aparecer a vocês, então fiquem tranquilos. Parece loucura, né? Você vai ficar tranquilo diante da morte do seu mestre? Se o seu mestre, que é o seu mestre,
sem pecado, é o Deus Todo-Poderoso feito carne, foi morto. Os discípulos iam ficar desesperados mesmo. Se mataram o nosso Senhor, o que é que vão fazer conosco? Vamos se esconder. Então foi o que os discípulos fizeram, né? Alguns pensaram em voltar à sua vida normal, que levavam antes de conhecer a Cristo. Mas aí quando o Senhor ressuscitou e apareceu a eles entenderam a sua missão, né? De proclamar o Evangelho para as nações. E isso também deve nos motivar, irmãos. Entendermos que o Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra, entregar a nossa vida a ele. Nós temos que proclamar a sua palavra. Temos que falar do amor de Deus para as pessoas, principalmente com a nossa vida. Não é só falar também, é viver o Evangelho. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, e para que quando nós falarmos a respeito do Evangelho, as pessoas possam acreditar, porque realmente veem o Evangelho nas nossas vidas. A nossa vida sendo transformada pela palavra de Deus. Se eu só falar do Evangelho, posso conhecer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os 1189 capítulos, os 31.104 versículos, mas se eu não viver, não tem poder o que eu falo para as pessoas. Porque eu vou falar e as pessoas dizem, é um falso. Ele fala, mas não faz. Então a nossa preocupação maior, né, nossa maior missão e meta na nossa vida cristã é viver a palavra de Deus. É colocar em prática uma vida de santidade. É fácil? Não. Senão Deus não teria deixado escrito. Nos ensinando que nós temos que ser santos, porque Ele é santo. Se fosse um processo automático, Ele não deixaria escrito para nós. Ele deixou escrito por quê? Porque é algo que nós temos que buscar. É a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João, capítulo 2. João 2 e verso 13. Diz o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Que sinal? Por que você está com tanta autoridade de fazer isso, nos expulsar daqui do templo e tal, né? Espera aí que eu vou mostrar. Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E aí, como em algumas vezes não entenderam nada, né? Explicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. Estavam falando do templo humano lá, né? Os prédios que foram levantados. E tu em 3 dias o levantará. Só que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele estava dizendo assim: ó, destruí este santuário. Vocês me matem e eu vou ressuscitar em 3 dias. Em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava dizendo: vocês vão me matar e eu vou ressuscitar. Esse era o sinal. Que sinal eles não perguntaram? Que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Aí ele está dizendo: a minha ressurreição. Esse é o sinal que eu vou mostrar a vocês. Que eu sou o Todo-Poderoso, que tenho poder para fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu tenho toda a autoridade para fazer isso. Ele diz: não faça na casa do meu pai casa de negócio, né? Tenho toda a autoridade, porque eu vou ressuscitar dos mortos. Esse era o sinal. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está vendo? Isso aconteceu, ó, depois da ressurreição dele, foi que os discípulos entenderam. Então quando ele falou aquilo, destruir o santuário, em 3 dias eu reconstruirei, era aqui, ó, era a ressurreição dele. Você observa que nem sempre você consegue entender a Bíblia. Se você está lendo ela a primeira vez, né, principalmente, você vai entender tudo.
naquele momento que você está lendo. Vai chegar o tempo, porque às vezes um texto complementa o outro. E eu lembro, quando eu falo sobre esse tema, eu lembro sempre da história de Abraão, né? Lá no Antigo Testamento, que ele leva o filho dele para ser sacrificado, né? Isaac. E aí ele vai com os servos, chega ao pé do monte, ele diz para os servos: fiquem aqui que eu vou sacrificar com o menino e voltaremos logo. A gente fica meio assim, mas peraí, o cara vai matar o menino? Como é que ele diz voltaremos? Só que lá em Hebreus explica, né? Ele cria que Deus ia ressuscitar o seu filho. Ele ia matar, Deus ia ressuscitar e ele ia voltar com o menino vivo. Olha, do Antigo Testamento até o livro de Hebreus. Olha o tanto de tempo depois, né? Então, quando você lê um texto da Bíblia que você não entender, não se preocupe. Continue lendo. Isso é normal, viu? Normal. Não se preocupe com isso, não. Hoje pela manhã eu até falei, né? De 2 versículos que nós explicamos de manhã, eu disse para os irmãos, eu li, não entendi nada. Né? Então fui estudar. Fui a fontes de pesquisa, né? Bíblias de estudo, como fonte, para nós entendermos melhor as Escrituras. Então nem sempre tudo o que lemos nós entendemos, mas não devemos desistir. Esse é o grande problema. Desistir não. Continuar estudando para aprender mais da Sagrada Escritura. A ressurreição de Jesus, ela também foi necessária para o cumprimento da Escritura. Observe Lucas, capítulo 24, verso 44. Lucas 24 e 44 até o 46. A ressurreição de Jesus, ela foi necessária para o cumprimento da Escritura, da Palavra de Deus. Deus havia profetizado e era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Desculpa. Por que Satanás quis matar Jesus? Para invalidar a palavra de Deus, né? Tornar Deus mentiroso. Não era, não? Se Satanás tivesse conseguido matar Jesus, a profecia sobre a morte e a ressurreição de Cristo não se cumpriria. E aí Deus não seria Deus. Por isso que Satanás tentou a todo custo matar Jesus. A linhagem, né, os antepassados, para poder aniquilar e assim Jesus nem nascer. E depois que Jesus nasceu, ainda tentaram matar, já nascido, para que não se cumprisse a profecia, assim Deus fosse desmascarado, né? Entre aspas, é o que Satanás queria. Ah, tá aí, a profecia de Deus, lá dos judeus, pai de Abraão, Isaac, Jacó, não foi cumprida. Então, esse Deus não é verdadeiro? Era isso que Satanás queria. Só que o Satanás não conseguiu, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso e Satanás não pode com ele. Por isso que quando temos nossas lutas, irmãos, seja elas quais forem, se forem físicas ou espirituais ou emocionais, nós temos que buscar a Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos provas suficientes na Bíblia para provar isso. Satanás tem poder? Sim ou não? Tem, e é muito. Ele era um querubim da guarda ungido. Não brinca com o diabo, não. Tem gente que diz, olha, aqui arreda Satanás, como se Satanás fosse um moleque, né? Um meninozinho que você chuta e ele bate o pé e ele corre. Não é assim não, irmãos. Satanás tem poder. Querubim da guarda ungido. Não brinca com o diabo, não, senão ele derruba. Qualquer um de nós, se brincar, ele derruba. Então nós temos que buscar quem? Deus. Porque Deus venceu o diabo. Deus teve o poder de só dizer ao diabo assim, sai daqui. E ele não foi só não, ainda levou uma terça parte dos anjos caídos. Né? Por os que caíram, seguiram Satanás, Deus teve o poder de expulsá-los do céu só com a palavra. Ele não pegou um chicote e saiu abarcando tudo, não, né? Só com a palavra, saiam daqui. E ó, pronto. E vai chegar um dia que Deus vai prender eles, todos lá no lago de fogo e enxofre, e eles vão ficar lá. Pode sair não. Quando Satanás quis tentar Jó, Deus disse, tá bom, mas vai só até aqui. Ele passou? Não. Satanás não consegue ir além daquilo que Deus disse para ele fazer, ou que ele pode fazer.
É incrível, irmãos. O poder da palavra de Deus. Deus consegue controlar o diabo só com a palavra. Ele não precisa ir lá e ter uma briga, né? Uma troca de murro, facada, espada, não. É só dizer, fica até aí. Pronto. E acabou, ele não sai. Será que vale a pena crer nesse Deus? E eu acredito que vale muito a pena. Você está crendo no ser mais poderoso do universo. Então, fique atento. Fique bastante atento. Satanás tentou, mas não conseguiu desfazer as profecias de Deus, né? Fazer com que Deus fosse desacreditado. E aí Lucas 24:44, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então estava escrito que ele deveria padecer, ou seja, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E assim se cumpriu. Então a ressurreição de Cristo ela foi necessária também para isso, né? Para o cumprimento das Escrituras. Um ponto muito importante que nós vamos ver agora é que a ressurreição de Cristo ela também foi necessária para o perdão dos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a ressurreição de Jesus ela foi muito importante para isso. Para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. E nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados, ou seja, não teria perdão dos pecados. Por isso nós lemos no início, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque vem o perdão dos pecados quando você crê na ressurreição. E aí você é salvo. A ressurreição é muito importante. Você não pode crer só na morte de Cristo. Você tem que crer na ressurreição de Cristo. Porque foi a ressurreição que tornou possível o nosso perdão, a nossa salvação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vão. A nossa fé seria vã. Ainda estaríamos perdidos, não teria remissão dos nossos pecados. Você vai crer num Salvador morto? Qual o sentido disso? Nenhum. Mas você crê num Jesus vivo. Ele ressuscitou dos mortos, ele não está no túmulo, o seu túmulo está vazio. Vazio. Foram lá e ele não estava lá. E ele não foi roubado não, né? O corpo dele não foi roubado não. Ele saiu de lá. Ele apareceu depois. Ele comeu com os discípulos. Só para você ter uma ideia. Tem gente que diz, não, mas ele ressuscitou em espírito. Tem uns que até dizem, ele tá bom, ele ressuscitou, mas foi em espírito. Como se não tivesse havido, na verdade, uma ressurreição. Porque o nosso espírito ele não morre. Você morre, mas o seu espírito vai para onde? Se você tiver crido em Jesus, vai para o céu, né? Se não tiver crido, vai para outro canto. Né? Não existe um meio termo, não. Então, tem algumas pessoas que até dizem assim, não, tá bom, eu vou concordar com você que ele ressuscitou. Mas foi em espírito. Aí Deus é tão sábio, né? Que deixou relatado nas Escrituras um momento em que ele comeu com os discípulos, depois de ressuscitado. Um espírito come alguma coisa? Não come. Então ele ressuscitou em carne. Um corpo glorificado. Ele podia passar uma parede dessa assim, ó, de um lado para o outro. O corpo dele era tão magnífico que ele pode se desmaterializar e se materializar novamente onde ele quiser. Porque em um determinado momento os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam trancados, com as portas trancadas, e simplesmente Jesus apareceu no meio deles. Do nada, né? Apareceu lá. Então ele se desmaterializa e se materializa novamente. Esse é um corpo glorificado de Cristo. Né? Então não foi simplesmente uma ressurreição em espírito. Ele ressuscitou em carne, com o corpo
glorificado. Já pensou nós com um corpo desse, né? Dizer assim, não, aqui eu quero aparecer agora lá em Pedra Branca. Aí daqui a pouco apareço lá, né? Fantástico. No céu será assim, né? Um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Então, irmãos, para concluirmos, lembre disso. A ressurreição de Cristo, ela foi necessária. Foi necessária. Precisava acontecer assim. Para as Escrituras se cumprirem, porque Deus havia profetizado a ressurreição de Cristo. E também para a remissão dos nossos pecados. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria em vão. O que nós fazemos aqui estava tudo perdido. Não tinha necessidade de a gente viver pregando o Evangelho, vivendo uma vida de santidade, buscando. Não tinha necessidade. Se Ele não tivesse ressuscitado. E não tinha salvação para ninguém mesmo. Mas Ele ressuscitou. Está vivo. E todo aquele que crê tem a vida eterna. Você crê na ressurreição de Cristo e Deus te dá a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina essa doutrina maravilhosa da ressurreição, Pai. E nos enche de esperança, nos enche de alegria de podermos saber, ó Pai, que um dia ressuscitaremos dos mortos. Que a morte não é o fim, mas é o princípio de tudo, da verdadeira vida, da vida gloriosa e eterna na Tua presença. Nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu infinito amor demonstrado por nós na cruz do Calvário, enviando o Teu único Filho, Senhor Deus, para morrer por nós, ressuscitando ao terceiro dia, nos garantindo assim a salvação. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, para que a cada dia possamos brilhar a luz de Cristo neste mundo, para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, a proteção e cuidado do Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. E oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e Deus os abençoe.